Olá, o programa Trabalho Legal está no ar e esta edição está imperdível. Você sabia que é por meio da convenção coletiva de trabalho que trabalhadores podem negociar benefícios como o reajuste salarial? E de outro lado, os empregadores podem utilizar instrumentos legais de trabalho para flexibilizar turnos e escalas de revezamento, por exemplo? Frentistas de todo o Brasil convivem com um inimigo que age lentamente, o benzeno, produto que está presente em combustíveis como a gasolina e é altamente cancerígeno. E o mês de setembro foi de muito trabalho para o MPT. Vamos conhecer algumas ações de norte a sul do país. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Agora o assunto é Convenção Coletiva de Trabalho, mais uma das normas regulamentadas pela CLT, a consolidação das leis do trabalho. Patrões e empregados não sobrevivem um sem o outro. No entanto, conciliar os interesses dessas duas categorias não é tarefa fácil. Para facilitar esse processo importante para os dois lados, é que existe a Convenção Coletiva de Trabalho. Ela, em regra, ela preenche as lacunas que a lei vem a deixar. Então, por exemplo, nós só podemos efetivamente fazer um trabalho de 12 por 36 na maioria das atividades empresariais se tiver uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho que tenha essa previsão. Por quê? Porque a legislação não tratou sobre essa questão especificamente. Então, a convenção ela é um instrumento essencial ao trabalho no Brasil. A Convenção Coletiva de Trabalho está disposta no artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho. E é um ato jurídico celebrado entre sindicatos de patrões e de empregados, no qual se estabelecem regras próprias na relação trabalhista entre as partes. Sem o acordo, trabalhadores não podem negociar o reajuste do piso salarial. E, de outro lado, os empregadores não podem utilizar-se de instrumentos legais de flexibilização do trabalho, como os turnos e as escalas de revezamento. No Brasil, a negociação coletiva foi instituída por meio de decreto legislativo, assinado pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, em 1943. De lá para cá, embora sempre haja uma queda de braço em relação às conquistas dos empregados, os direitos trabalhistas têm sido aprimorados e garantidos por meio das convenções coletivas. Então, a Convenção Coletiva de Trabalho ela tem como uma das finalidades dar melhor situação de trabalho aos trabalhadores e melhor garantia também aos empregadores. Porque a convenção ela não visa só proteger os empregados, ela visa também dar maior garantia, tanto de conhecimento quanto do direito do poder patronal para efetivamente cobrar de seus empregados, quanto previsto em convenção. Um dos momentos mais importantes da vida profissional do trabalhador é quando ele senta à mesa de negociação com o patrão e trata dos reajustes. Ela define não só direitos sociais mais avançados, que muitas vezes não está definido na consolidação da lei de trabalho, como também definir alguns direitos que os patrões tentam negar, que estão consolidados na lei. E aí, então, nós temos a convenção para fazer mais essa consolidação. Então, a convenção é determinante nessa relação de trabalho para os sindicatos e para os trabalhadores. Ela determina o piso salarial, determina algumas questões de relação, por exemplo, no nosso caso de professores, da escola particular, ela determina, ela está, por exemplo, no seu artigo 50 da Convenção do Ensino Superior, ela determina, por exemplo, a definição entre mestres, doutores e especialistas. Quer dizer, se não tivesse a convenção, todos ganhariam o piso, inclusive doutores e mestres. Um processo que, na maior parte das vezes, não é nada fácil e que mostra a importância das entidades representativas. Para os empregadores, o desafio é definir um planejamento para atender às reivindicações dos trabalhadores. De certa maneira, os trabalhadores focam em cima de reajustes maiores, de um aumento salarial, do reajuste salarial, mesmo de um ganho real, e de outros benefícios que eles reivindicam, seguro-saúde, vale-alimentação, entre outros. Por outro lado, para o empresário, para o empreendedor, para o empresário da área de qualquer empresa da área educacional também, não é apenas a conceder esse benefício. Você não faz aquilo que você gostaria, mas aquilo que é possível dentro de uma estrutura orçamentária.
Então, para o empresário, é muito importante o estabelecimento dessas regras, dessas normas, porque você consegue definir com mais exatidão um planejamento orçamentário. As convenções trabalhistas são mais que processos de negociação salarial. Nelas estão inseridos ainda um conjunto de regras acordadas entre as partes, patrões e empregados, e que têm força de lei, não podendo retroagir direitos garantidos. Desta forma, a convenção coletiva é um instrumento que deve ser respeitado e valorizado por todas as pessoas. A convenção, ela não é uma via única, ela é via dupla. Ela cria obrigações e direitos para os dois lados. Então, é por isso que é uma negociação coletiva de trabalho, onde o patrão, representado por seu sindicato, e o empregado, representado por seu sindicato, negociam as condições para aquela situação. Lembrando sempre que uma convenção coletiva de trabalho, ela tem período de vigência de até 2 anos. Então, em regra, nós temos convenções coletivas de trabalho de vigência de 1, podendo chegar a 2 anos, mas ela não pode ter previsão de vigência de mais de 2 anos, porque assim determina a lei. A ouvidoria funciona como uma espécie de ponte entre a população e as instituições. É um serviço aberto ao cidadão. Ela existe dentro de instituições públicas ou privadas. O objetivo é fazer com que a sociedade fique mais participativa e reivindique seus direitos. A ouvidoria do MPT é exatamente assim, um canal de comunicação voltado para a sociedade. Por aqui, o cidadão realiza denúncias, solicita informações, dá sugestões, faz críticas ou elogios a um serviço. Essa interação permite o aperfeiçoamento dos serviços prestados à sociedade. Quando falo em um canal aberto, é aberto mesmo. Atende toda a sociedade, inclusive membros e servidores da instituição. E se precisar de um auxílio, temos serviços de acessibilidade também. Documentos como provas, arquivos também são bem-vindos. Podem ser enviados por e-mail ou para este endereço que aparece na sua tela. Eles são arquivados em pastas e guardados por até 5 anos. As denúncias anônimas não ficam de fora, não. Porém, o conteúdo será analisado por um ouvidor que poderá arquivar denúncias incompatíveis com as atribuições do MPT. Devido ao caráter anônimo, a resposta só será dada por meio de identificação e contato do interessado para a ouvidoria, que garantirá o sigilo do autor do pedido. Em geral, as respostas são enviadas entre 24 e 48 horas. Nos casos de pedidos com maior complexidade, o retorno será dado em no máximo 20 dias. Depois disso, o usuário deverá acessar o link da ouvidoria e inserir o número de protocolo recebido nesse espaço, para poder acompanhar o processo. O contato com a ouvidoria pode ser feito de 4 formas: pela internet, atendimento presencial na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília, por telefone ou carta dirigida à ouvidoria do MPT. E você vai ver depois do intervalo. Vamos falar sobre as leis específicas para a categoria Mães Sociais. Não saia daí, voltamos já. Mãe Social. Só pelo nome, dá para perceber que é algo bom. As mulheres que são contratadas para o ofício têm regime especial com direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. Vamos entender como essas leis funcionam. Yara, você é mãe de 4 filhos e decidiu ser mãe social. Hoje tem mais 8 para cuidar. Sim. Como é que foi essa decisão? Ai, foi aquela coisa assim, eu vou, não vou, porque a gente fica com medo. São vidas que você está lidando, né? São crianças. Mas por isso mesmo, por ser crianças e dependerem de amor, de carinho e também de você ter limite com eles, por isso que eu decidi vir. Eu cheguei aqui em 2013, eu comecei a trabalhar no dia 13 de janeiro de 2014. Na época, você achou que ia dar conta do serviço? Eu cheguei aqui com muita vontade de trabalhar, né? A necessidade, vim por necessidade, mas eu cheguei aqui e já apaixonei. A primeira semana eu apaixonei.
Casa Ismael, Distrito Federal. Acolhe e assiste os menores em situação de vulnerabilidade social. São quase 70 crianças e adolescentes. Todos trazem um passado delicado que os afastaram dos pais biológicos, seja de forma provisória ou definitiva. O certo é que agora estão sob os cuidados de uma mãe social. A instituição conta com 9 casas-lares como esta. São casinhas mesmo, com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. É aqui que as mães sociais passam a maior parte do tempo. E uma delas, olha só, é a Sebastiana. Tem também a Iara e outras 18 na instituição que utilizam como principal instrumento de trabalho as particularidades que só a maternidade oferece. A mãe social, ela é contratada para lidar diretamente com os acolhidos, com as crianças e com os adolescentes. Ela é a responsável direta por eles. Então, ela é responsável pelo lidar diário, pelas rotinas diárias de cada criança e de cada adolescente, pela rotina da casa-lar. Então, a mãe social, pensando numa rotina de uma casa, a mãe é que acorda cedo, é que chama as crianças para tomar banho, para se arrumar, para tomar café e tudo isso. Então, a mãe social tem essa mesma atividade. A mãe social participa das reuniões de escola de pais, a mãe social participa, leva os adolescentes e as crianças às consultas médicas, também leva para os passeios, também leva para quando tem outro tipo de reunião. Então, a mãe social, ela é responsável dentro da casa-lar mesmo, né? Sobre as crianças, sobre os adolescentes, e esse é o papel que ela precisa desempenhar. Mas esse papel, ele é complexo também, porque a mãe social, por vezes, em muitos momentos, ela precisa ali ser firme frente à autoridade dela, com autoridade diante dos meninos. Por quê? Porque são muitas crianças e são muitos adolescentes. As orientações técnicas para serviço de acolhimento, ela relata que em cada casa-lar deve-se ter até 10 crianças e adolescentes. Assim como outras ocupações, a mãe social tem legislação específica. É a Lei 7.644 de 1987. A norma lista, por exemplo, no artigo 4º, as atribuições: oferecer condições próprias de uma família, administrar o lar, organizar as tarefas, dedicar-se exclusivamente às crianças e adolescentes. Ela foi criada com o intuito de fornecer às crianças, aos menores, que já se encontravam em situação de risco, em razão da extrema pobreza, morte dos pais muitas vezes, crianças que não tinham auxílio de um maior para que cuidasse, para que essa criança pudesse crescer num ambiente muito próximo ao ambiente familiar, tivesse de fato uma mãe que desse a ela conhecimentos necessários e responsabilidade para a vida. Por isso o nome Mãe Social. Glênia explica o passo a passo da contratação. A primeira etapa é o anúncio. Em seguida, o processo seletivo inclui um olhar cuidadoso para analisar candidata por candidata. Então, a lei da mãe social, ela já tem alguns critérios e algumas exigências que nós precisamos cumprir, mas nós também avaliamos e durante esse processo nós refletimos e vemos junto com o grupo, com essas candidatas que vêm, quem tem o perfil que se adequa ao trabalho de mãe social. Dentre esses requisitos é importante listar o ensino fundamental, a mãe precisa ter ensino fundamental, ela precisa ter um mínimo de 25 anos, deve possuir idoneidade moral, deve ser avaliada por psicólogos para que se veja se ela realmente possui condições de exercer essa função. E o principal é que ela passe também por um treinamento. Essas entidades que contratam, elas precisam também ministrar um treinamento mínimo de 60 dias, em que a mãe social é denominada estagiária, e lá ela vai aprender as diversas atribuições que vai ter para poder cuidar não só das crianças, mas também para poder administrar a casa-lar. Sebastiana arruma, limpa, alimenta. O carinho é espontâneo. Os gestos simbolizam muito obrigado por se preocupar comigo. Na verdade, conosco. A mãe biológica de uma universitária supre as carências físicas e afetivas de 7 meninos e meninas. A família divide espaço, tarefas, dificuldades e emoções. Qual que é a maior dificuldade para uma mãe social, quem está ali dentro? Na verdade, a nossa maior dificuldade é lidar com os meninos sem que eles percebam que a gente está monitorando, cuidando, porque ninguém gosta de saber que tem alguém ali falando que você pode ou que você não pode fazer, né? Então a gente tem que procurar falar isso de uma maneira que eles não interpretem, que é isso que nós estamos pedindo para que eles façam.
Papel de mãe exige jornada de mãe. Como eu costumo dizer, não existe mãe que não trabalhe 24 horas por dia. Como se trata de uma relação de trabalho, está tudo lá especificado na lei. Esse contrato é especial, é um contrato diferenciado. Essa mãe, por exemplo, ela não tem uma jornada de trabalho delimitada como outros profissionais têm. Ela trabalha período integral, acorda e dorme trabalhando. Ela se dedica ao lar, a casa-lar onde as crianças ficam, ela se dedica de forma integral, como a mãe se dedica de forma integral à própria casa. Ao lado delas, o carinho e o suporte são garantidos. As mães sociais caminham juntas, até que as histórias ganhem um desfecho. Não se sabe quando. É certo que uns retornem aos lares que um dia foram obrigados a deixar. Outros devem ganhar uma nova família. Tem ainda aqueles que não passam nem por uma nem por outra situação. São vítimas da seleção social injusta e ficam esquecidos. Mas, ao atingirem a maioridade, precisam seguir sozinhos. A verdade é que todos não são. Eles apenas estão na condição de filhos e um dia dirão adeus. Tem algum que foi embora que você lembra com saudade, Sebastião? Ai, todos. Foram 7 embora já, é muita saudade, eu sinto muita saudade mesmo, muita falta. O que você lembra deles assim? Eu lembro do carinho deles com a gente, tinha alguns que deitava e fazia brincadeira, me chamava de mãe, então é muito forte assim, a emoção quando eles vão e o tempo vai passando, a gente vai sentindo saudades. Eu sinto muita saudade dos meus filhos, eu posso dizer. Mas a gente sabe que é o melhor para eles, né? É estar lá porque lá eles têm um vínculo de uma pessoa só para eles. Não é como aqui que nós temos que dividir a atenção com 8. Ai, que lindo. Parabéns, Sebastiana, pelo trabalho. Viu? Obrigada. Depois do intervalo, frentistas de todo o Brasil convivem com um inimigo que age lentamente, o benzeno. Você sabia que encher o tanque até o máximo possível é perigoso para o frentista? Isso aumenta ainda mais a exposição dele ao benzeno. O benzeno é um líquido incolor, inflamável e pode trazer sérios riscos à saúde. É isso que vamos ver agora na reportagem de Paulo Melo. Essa cena é bem típica de ver por aí, exatamente nesta ordem. O veículo para e o frentista atende o motorista. E é desta forma praticamente todo dia. É a rotina de abastecer o carro. E é aí que mora o perigo. O frentista fica exposto aos vapores de diversas substâncias presentes na gasolina, entre elas o benzeno. Nós fomos ao laboratório de química de uma faculdade em Taguatinga, em Brasília, para saber que substância é essa. No quadro, várias anotações. Para quem não é químico, fica difícil compreender o que está escrito por aqui. Benzeno é líquido incolor e inflamável. Evapora facilmente. Essa substância está presente no petróleo e pode ser encontrada em alguns combustíveis. Mas não é só isso, né, professor? A principal aplicação, as principais, melhor dizendo, são as aplicações industriais, desde a produção de novos solventes, da produção de plásticos, tintas, vernizes e também fármacos. Com a substituição dos aditivos que eram à base de chumbo, o benzeno ele ganhou cada vez mais espaço. Então ele entra como aditivo para melhorar a qualidade da gasolina, melhorar o que a gente chama de octanagem na gasolina. Ataílson é doutorando em Química, conhece muito bem este produto, inclusive sabe que ele está entre os mais perigosos. Ele é perigoso, é classificado dentro da classificação química como quinta substância mais perigosa. Tanto dentro do laboratório deve-se tomar alguns cuidados e em atividades empregatícias que utilizam o benzeno deve-se tomar o devido cuidado com a sua exposição. São 500 mil trabalhadores nesta área em todo o Brasil. Deste número, 5 mil frentistas trabalham no Distrito Federal. Um deles é a Jane, que trabalha no ramo há pelo menos 7 anos. Antes eu atendi muito carro e hoje continua a mesma coisa. É carro que não para mais. É só chega no carro e a gente atendendo os carros. Não pode deixar o carro ir embora sem ser atendido. E essa é a rotina de todos os dias? A rotina de todos os dias. São pelo menos 8 horas de trabalho todos os dias. E na maioria do tempo, os funcionários fazem o mesmo serviço, abastecem os carros.
Durante o período de trabalho, fica até difícil contar quantos veículos passam por aqui para encher o tanque. Para você ter uma ideia, enquanto estamos gravando essa matéria, muitos motoristas já abasteceram e foram embora. Empregados que trabalham em postos de gasolina estão expostos diretamente aos combustíveis, seja através dos vapores que podem ser inalados ou mesmo pelo contato direto com o líquido. Liliane, por exemplo, sente dor e enjoo quase todos os dias. Já chegou a fazer exame para saber se estava grávida, mas o mal-estar não passava do cheiro forte do benzeno. Fico enjoando o tempo todo, aí eu já ando com remédio, porque tem muita tontura, dor de cabeça. Eu achei até que estava grávida, fiz teste de farmácia, deu negativo. Fiz uma ecografia e não tinha nada, é só o enjoo mesmo por causa do benzeno, né, que é muito forte. Liliane não é um caso isolado. Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviço de Combustíveis e Derivados de Petróleo do DF, a cada dia que passa, mais denúncias chegam à instituição. Todas elas revelam a complicação de saúde dos frentistas. De dores de cabeça, dores na visão, ânsia de vômitos. E justamente por quê? Porque estão se sentindo mal no posto. Às vezes não sabe, mas é até a causa do próprio benzeno. Ele chama a atenção dos empregados e empregadores sobre os equipamentos de segurança. Além do frentista fazer a parte dele, a gente precisa também da colaboração dos empresários, porque a responsabilidade dos IPI é do empregador. Ele tem que dar condição de trabalho ao trabalhador. Como é que eu vou trabalhar sem ter aquele produto? E alerta o frentista sobre o abastecimento de veículos após o sistema automático de completar o tanque de gasolina. A gente pede também para os empresários que coloque a lei, né, mais clara para o cliente, quando chegar, o frentista não bater de frente com o cliente e falar assim, eu não posso abastecer até o final, mas que tenha a lei visível para o cliente, falar assim, não posso porque está aqui a lei, né? Então a gente precisa conscientizar não só o trabalhador, mas também o empresário e os clientes, que é um produto de alto risco e é risco para todo mundo, não só para o trabalhador, mas também para o empresário, né, como para o cliente. Por ser uma substância tóxica, é necessário que o trabalhador obedeça todas as regras e utilize os equipamentos de segurança previstas na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Entre os equipamentos de proteção individual estão as luvas, capacete ou boné, avental, óculos, uniforme de algodão, creme de proteção para a pele e máscaras de proteção respiratória. Os riscos para a saúde por conta do benzeno são muitos. O produto tóxico afeta principalmente o sistema formador de sangue e pode causar câncer. Nós temos os riscos agudo, que é o contato, seja de mucosa em área de olhos, nariz, boca, de irritação, inalação para o pulmão, você tem um edema, um aumento de líquido ou hemorragia, e a médio e longo prazo esse depósito, principalmente na medula óssea, pode levar à formação de um câncer. É prejudicial a qualquer pessoa que tenha contato com benzeno, e esse trabalhador, principalmente se a exposição existe e a absorção onde ela dá. Se for de toque, a absorção é muito maior, dependendo da área que tem contato, do que inalação, que hoje a gente tem uma absorção, às vezes, de 10% a 50%. Os efeitos da intoxicação por benzeno podem ser aguda ou crônica. No caso da intoxicação aguda, a pessoa pode ter irritação dos olhos, nariz e boca. Ter náuseas, vômitos, tonturas, desmaios, confusão mental, dor de cabeça, sonolência, tremores, até entrar em coma e morte. No caso da crônica, em exposições mais avançadas e graves, pode ocorrer desenvolvimento de um grave tipo de anemia e leucemia. A gente tem que seguir o protocolo de usar luva, de ter proteção, evitar o contato máximo e evitar essa inalação, que não existe estudos demonstrando até onde isso vai provocar e quanto de depósito vai provocar esse mal. Trabalhar com isso é complicado. Fique atento ao que não pode ser feito perto do benzeno. Aí vão algumas dicas importantes para diminuir a exposição ao produto. Usar os equipamentos de proteção individual. Ficar afastado ou utilizar proteção durante o desabastecimento do caminhão que transporta gasolina para o tanque. Durante o abastecimento do automóvel, ficar longe da bomba. E, em hipótese alguma, aproximar o rosto no tanque do carro para ver a quantidade do combustível. Não cheirar a tampa do tanque de combustível do carro para saber se é álcool ou gasolina. Quando cair combustível na roupa, o melhor a se fazer é trocar o uniforme por um limpo imediatamente. E trabalhador, por favor, puxar gasolina com a boca, nem pensar. Comer e beber próximos às bombas também não é legal. Benzeno é coisa séria. Quando se trata de saúde do trabalhador, o Ministério Público do Trabalho está de olho, não importa em qual canto do país.
Só em 2016 foram várias notificações, entre elas nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Na capital carioca, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho notificou como forma de orientação os proprietários de postos de gasolina a adotarem medidas para garantir o cumprimento das normas trabalhistas de saúde e segurança do trabalho. O objetivo é combater as irregularidades praticadas nos estabelecimentos, que colocam em risco os trabalhadores, e orientar as empresas sobre providências que devem ser adotadas. Já em Porto Alegre, notificaram mais de 200 postos de combustíveis da região. As empresas deverão se adequar às normas de saúde e segurança no trabalho e adotar medidas que protejam os trabalhadores do contato com substâncias cancerígenas como o benzeno. O prazo para as mudanças é de 120 dias, a contar do 5º dia deste mês. No Mato Grosso do Sul não foi diferente. O MPT realizou fiscalização em postos de gasolina de Campo Grande para saber o cumprimento da lei estadual de número 4.574 de 2014, que proíbe o abastecimento dos veículos depois do dispositivo automático das bombas. O trabalho não teve objetivo de punição, mas de conscientização e orientação a frentistas, funcionários de postos e consumidores sobre o perigo que o benzeno pode representar para a saúde humana. Ei, você aí do outro lado da tela, venha participar do programa Trabalho Legal com a gente. Envie uma sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Uma ótima semana para você. Esta edição fica por aqui. O programa Trabalho Legal é feito para você, trabalhador brasileiro.